A transição energética mundial tem se tornado uma necessidade diante do avanço das mudanças climáticas e do aumento da demanda por fontes de energia mais limpas e eficientes. Para que essa transformação ocorra, diversos setores industriais precisam de materiais capazes de melhorar o desempenho mecânico, térmico e estrutural de equipamentos utilizados em geração, transmissão e uso de energia. Nesse cenário, o nióbio tem assumido um papel estratégico, pois suas ligas metálicas permitem a fabricação de componentes mais leves, mais resistentes e com maior vida útil, contribuindo diretamente para a redução de emissões de gases de efeito estufa. As maiores reservas conhecidas de nióbio se localizam no Brasil, Canadá e Austrália, sendo o Brasil responsável por cerca de 90% das reservas mundiais e mais de 80% da produção mundial, com destaque para a mina da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Isso coloca o país como agente-chave em cadeias produtivas internacionais relacionadas a turbinas eólicas, motores aeronáuticos, cabos elétricos de alta tensão e outras aplicações industriais ligadas à economia de baixo carbono. Diante disso, este vídeo tem como objetivo apresentar a origem do nióbio, seu processo de mineração, suas aplicações tecnológicas, os impactos ambientais associados à sua produção e os instrumentos de gestão que buscam controlar ou mitigar esses impactos. O objetivo é oferecer ao espectador uma visão completa do ciclo produtivo do nióbio, permitindo compreender que, embora seja um material essencial para o futuro energético, seu processo de produção envolve etapas complexas que demandam responsabilidade ambiental, social e técnica. A mineração de nióbio no Brasil ocorre principalmente em minas a céu aberto, como o complexo da CBMM em Araxá, Minas Gerais. O minério possui teor médio de apenas 2,5%, o que significa que grandes volumes de rocha precisam ser extraídos e processados para se obter frações reduzidas de nióbio comercial. Após a lavra, o material segue para a britagem e moagem, sendo transformado em polpa. Em seguida, são aplicados processos físicos e químicos como flotação e separação magnética, responsáveis por elevar a concentração do minério para cerca de 50%. Depois disso, o concentrado passa por processos de purificação para remoção de impurezas, incluindo enxofre, cloro, fosfato e chumbo. Esse beneficiamento utiliza quantidades significativas de água, energia elétrica e reagentes químicos, gerando efluentes e rejeitos que exigem controle ambiental rigoroso para evitar contaminações. Após o beneficiamento mineral, o nióbio segue para a produção de ligas metálicas, sendo mais comum o ferro-nióbio, que apresenta cerca de 66% de nióbio e o restante composto majoritariamente por ferro, podendo conter pequenas quantidades de outros elementos como tântalo e alumínio. Essa caracterização química define o desempenho do material, pois o nióbio atua como elemento estabilizador estrutural, aumentando a resistência mecânica, térmica e a capacidade de suportar deformações sem perda de propriedades. Entretanto, a caracterização não se limita apenas à composição química, também abrange a análise das propriedades físicas, metalúrgicas e microestruturais, tais como dureza, resistência à corrosão e comportamento em alta temperatura, fundamentais para sua aplicação em turbinas eólicas, motores aeronáuticos e cabos de transmissão. Essas propriedades permitem que componentes fabricados com ligas de nióbio sejam menores, mais leves e mais eficientes, o que reduz custos de operação e aumenta a vida útil do equipamento em que são instalados. Em termos industriais, essa caracterização permite entender como o nióbio será transformado dentro do processo produtivo e de que maneira seus atributos agregam valor ao componente final. A composição elementar refere-se aos elementos químicos presentes diretamente no material final, como é o caso do ferro-nióbio, composto majoritariamente por nióbio e ferro, além de traços de outros metais. Essa composição define as propriedades físicas e metalúrgicas do material e ajuda a prever o comportamento da liga em condições reais de operação, como resistência à temperatura ou capacidade de deformação mecânica. Já a composição virtual não trata do que está dentro do material, mas sim dos componentes utilizados ao longo do processo produtivo que não permanecem no produto final, mas que foram essenciais para que ele existisse. Em outras palavras, são insumos, equipamentos, substâncias e estruturas que entram na cadeia produtiva, desempenham função temporária e depois são descartados, consumidos ou geram resíduos. Na produção do nióbio, por exemplo, fazem parte da composição virtual, reagentes químicos usados na flotação, água utilizada na produção e lavagem do minério, carvão e agentes redutores empregados na metalurgia, materiais refratórios dos fornos, óleo combustível de caminhões, explosivos usados na lavra, energia elétrica consumida nas etapas industriais. Nenhum desses permanece fisicamente no ferro-nióbio, mas todos foram fundamentais para que ele fosse obtido. Logo, a análise da composição virtual é uma forma de enxergar o perfil do consumo de recursos e gerações de impactos ambientais ao longo de toda a fabricação, mesmo que esses elementos não apareçam no componente acabado.
Assim, enquanto a composição elementar descreve o produto, a composição virtual considera insumos, energia, trabalho e impacto em todo o ciclo de vida. Somadas, elas permitem entender não apenas o que o material é, mas também o que foi necessário gastar ambientalmente e energeticamente para que ele existisse. Essa visão é um passo essencial para análises modernas de sustentabilidade e avaliação do ciclo de vida. A cadeia produtiva do nióbio é complexa e não pode ser entendida como um simples apertar de botões. Ela envolve três níveis principais: fornecedores, cadeia principal e cadeia auxiliar. Na cadeia principal ocorre a produção do ferro-nióbio a partir do mineral de ferro e nióbio e transformação industrial em produtos e componentes. Já a cadeia auxiliar inclui regulamentação, normalização, pesquisa e desenvolvimento, logística e transporte. Essa estrutura demonstra que a produção de materiais depende de múltiplos agentes e processos interligados, exigindo governança e monitoramento permanente. Essa estrutura demonstra que a produção de materiais depende de múltiplos agentes e processos interligados, exigindo governança e monitoramento permanente. Após o beneficiamento, o concentrado segue para a produção do pentóxido de nióbio, que depois é reduzido em fornos industriais com temperatura elevada e agentes redutores, transformando-se em nióbio metálico. O material fundido é solidificado em lingotes ou briquetes, passando por novas etapas de purificação e tratamento térmico, até atingir as especificidades desejadas para uso industrial. Durante todas essas etapas, há entradas como energia, carvão, água e insumos, saídas como efluentes líquidos, escórias e emissões atmosféricas que exigem sistemas de controle. A mineração de nióbio provoca alterações profundas no ambiente, incluindo impactos sobre solo, corpos hídricos, atmosfera, ecossistemas e comunidades. Um dos efeitos mais críticos é a formação de drenagem ácida de mina, que ocorre quando materiais presentes nos rejeitos reagem com o oxigênio e a umidade, acidificando a água e aumentando a dissolução de metais pesados, podendo contaminar rios e nascentes. A atividade também provoca impactos como alteração da paisagem, rebaixamento do lençol freático, geração de poeira e ruídos intensos devido aos usos de grandes equipamentos industriais, além do risco de acidentes envolvendo as barragens de rejeitos. Esses efeitos ultrapassam os limites físicos da mina, afetando fauna, flora, disponibilidade hídrica, atividades econômicas na região e a qualidade de vida da população. Por isso, o controle ambiental e o monitoramento contínuo são essenciais. Todo o processo industrial é aberto, apresentando entradas e saídas que podem gerar contaminação ambiental. Por isso, sua operação é regulada por instrumentos legais compulsórios e voluntários. No Brasil, destacam-se a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema de Licenciamento Ambiental, a Lei de Crimes Ambientais e normas da CONAMA, como resoluções que tratam da qualidade do ar, monitoramento e parâmetros de controle ambiental. Internacionalmente, tratados como o Acordo de Paris complementam os mecanismos de controle. Do ponto de vista técnico operacional, certificações como a ISO 14001, ISO 14040 e ISO 14044 oferecem modelos para implementação de sistemas de gestão e avaliação do ciclo de vida. O nióbio é um mineral estratégico para a transição energética em um planeta que enfrenta consequências cada vez mais graves do aquecimento global. Suas ligas permitem fabricar equipamentos mais leves, duráveis e eficientes, contribuindo para a redução de emissões e para o avanço de tecnologias de baixo carbono. No entanto, todo o processo produtivo é aberto e pode gerar impactos ambientais significativos. Por isso, os custos sociais e ambientais não devem ser ignorados, mas sim internalizados e tratados como parte do verdadeiro custo de produção. Garantir que o nióbio contribua para um futuro sustentável exige governança sólida, responsabilidade socioambiental e rigor no cumprimento das normas e instrumentos de gestão ambiental, para atingirmos um futuro com fontes de energia mais sustentáveis.